O efeito borboleta. Coisas pequenas, luz e trevas. O que é que tem a ver o efeito borboleta, coisas pequenas, luz e trevas? Ou somente Deus tem o perfeito controle de tudo? Eu já tentei fazer esse áudio 3 vezes e o telefone toca e atrapalha. Eu já estava quase terminando, o telefone tocou. Vou ver se eu consigo agora terminar. O efeito borboleta, coisas pequenas, luz e trevas, ou somente Deus tem o perfeito controle de tudo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O efeito borboleta foi dado ao fenômeno climático, ou do clima, que diz que o bater das asas de uma borboleta em um lugar do planeta pode desencadear uma tempestade do outro lado do mundo. Um pequeno evento, como o bater das asas de uma borboleta, pode desencadear uma tempestade, ou seja, pequenos acontecimentos podem iniciar uma sequência de outros acontecimentos que podem terminar em tragédias e grandes prejuízos. A Bíblia diz que somente Deus pode controlar todos os acontecimentos, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e que nenhum pequenino passarinho cai no chão sem o consentimento de Deus. A verdade é que precisamos entender e confiar que se Deus não nos proteger de pequenos acontecimentos, não importa quanto a gente ganha, não importa a nossa família, não importa quão seguro nós estejamos nos sentindo. Às vezes um pequeno evento pode botar tudo no chão. Então essa é a verdade que precisamos entender e confiar, que se Deus não nos proteger de pequenos acontecimentos que podem causar catástrofes, nenhum de nós está livre do fracasso e da tragédia. Somente Deus pode nos livrar dos efeitos borboletas catastróficos ou de pequenos acontecimentos, palavras ditas de forma impensada. Muitos casamentos foram terminados por conta de uma palavra impensada. Teve um casal que foi para a praia e a mulher vestiu lá o maiô dela e o marido disse: "Eita, como você está gorda." Então, não era uma mulher cristã e ela decidiu pedir o divórcio dela por conta dessa palavra. Então, comportamentos mundanos e carnais podem ser esse efeito borboleta que se tornaram comum na sociedade, normais, até na vida dos crentes. Mas pequeninas coisas que ao longo do prazo, ao longo do tempo, destroem as vidas de muitas pessoas e famílias. Já dizia uma velha música: não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Não adianta fazer cultos super emocionais com gritos e pulos e aleluias, além de declarações e confissões positivas de vitória e sucesso, quando o temor a Deus realmente está ausente do coração, de fato nem existe. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com dons carismáticos, falar em línguas, praticar exorcismos e curas e trazer palavras proféticas. Até porque nesses últimos 100 anos tem se confundido a atuação do Espírito Santo com o que acontece nessas manifestações carismáticas, por exemplo, de falar em língua. Ele está cheio do Espírito, está sendo batizado. Não tem nada a ver. O movimento pentecostal começou em 1900 e o Charles Parham foi que inventou essa doutrina falsa de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela fala línguas. Isso não existia quase 1800 anos atrás. E o Charles Parham era um pedófilo preso por abusar de meninos, tinha um monte de heresias. Então, como o Parham era uma pessoa completamente desautorizada para criar uma doutrina dessa, mas mesmo assim, o segundo início do movimento pentecostal foi na Rua Azusa, com um aluno de Parham chamado William Seymour. Só que o William Seymour disse que o batismo do Espírito Santo
tinha como sinal visível as línguas, mas que as línguas eram idiomas. Que os missionários estrangeiros, quando mandasse um missionário para o estrangeiro, ele não precisava mais aprender o idioma de lá, porque ele, com o dom de línguas, ele falaria no idioma daquele país estrangeiro. Se ele chegasse na África, em qualquer país da África, não importava o dialeto, a tribo, ele ia falar na língua daquele povo, sem ter aprendido. Ia chegar na Alemanha, ele ia pregar o evangelho, e o alemão ia entender como se estivesse falando alemão. Só que com o passar do tempo, se viu que isso não era verdade. Que as línguas que Parham e William Seymour tinham falado que ia ser idiomas, não se concretizaram, diferente do Pentecoste, que falava no idioma dos estrangeiros que estavam visitando Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então, qual foi a manobra perversa dos pentecostais para dizer que não, o batismo do Espírito Santo tem como sinal as línguas, só que não são línguas de homens, são línguas de anjos. A Bíblia nunca disse que o dom de língua tinha a ver com anjo. Nem que era língua estranha, mas sim que eram idiomas. Então, eles vêm mantendo esse erro até hoje. E muita gente pensa que falar a língua é manifestação do Espírito Santo. Não é. Todo o histórico do surgimento da doutrina, vamos dizer assim, da perversão dos fatos, disseram no começo que eram idiomas. Como eles não conseguiam falar idiomas estranhos, nem a pessoa entender na língua que estava ouvindo, eles inventaram que era a língua dos anjos. Mas uma perversão. Então, a verdadeira manifestação do Espírito Santo, nos tempos de hoje, não tem nada a ver com dons carismáticos. Como é a operação do Espírito Santo? Ela é discreta, não é espetaculosa, não é o show que ocorre em igrejas pentecostais. É silenciosa, não é barulhenta como você vê nas igrejas, nos cultos pentecostais. Na realidade, Cristo disse que a operação do Espírito Santo é invisível, como o vento, que nós não vemos e nem controlamos, pois, segundo Cristo, o Espírito Santo opera como o vento, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, ou seja, você não pode controlar, você não pode fazer manobras religiosas para se falar em línguas. Eu estava vendo agora os pastores ensinando como falar em línguas. Eu vi ontem mesmo um culto dizendo que muitas crianças falaram em línguas e você vê lá as mulheres batendo palma e batendo os pés e forçando as emoções das crianças. Então a operação do Espírito Santo é discreta, é silenciosa. O Espírito Santo opera somente onde Ele quer. Nós não podemos manipular através dos cultos a ação do Espírito Santo. Aí você diz, e no dia de Pentecoste não teve as línguas, não teve o vento impetuoso. É exatamente isso. Os eventos do dia de Pentecoste, como língua de fogo visível e o barulho de um vento impetuoso, não se repetem mais em nenhum lugar. E as línguas de idiomas que eram faladas lá no Pentecoste, não é essa língua estranha, que não tem nada a ver. Essa língua estranha que é falada na Igreja Católica Romana, os adoradores de Maria dizem que o dom que eles mais gostam é o dom de línguas. No Espiritismo se fala língua, no Baixo Espiritismo se fala língua, no Hinduísmo se fala língua, ou seja, o dom de falar línguas é o dom da confusão carismática. Ele não diz nada acerca do Espírito Santo nos dias de hoje. Então, porém, o Espírito Santo continua operando maravilhosamente nos corações que verdadeiramente temem a Deus. A verdadeira espiritualidade é demonstrada não por espetáculos carismáticos, mas por vida temente a Deus, desde as pequenas coisas, como olhar, falar, negociar, testemunhar de Cristo, etc. O fogo dos cultos modernos, os fogos carismáticos dos cultos modernos, é semelhante ao fogo de Nadab e Abiú. Levaram para o tabernáculo aquele fogo, e em lugar de Deus aceitar aquele fogo estranho,
saiu fogo de Deus do tabernáculo e queimou a eles completamente, mostrando a completa desaprovação de Deus a métodos de avivamento de fogo, desconforme com sua palavra. No caso de Nadab e Abiú, eram sacerdotes ungidos e consagrados para o serviço no tabernáculo. E aí, no caso dele, nós vemos o efeito borboleta. Existiam 2 altares, o altar do sacrifício, que era fora do tabernáculo, era um tabernáculo onde eram feitos os sacrifícios de sangue, essas expiações, e ele tinha de ficar sempre pegando fogo. E o sacerdote viria pegar um tição lá do altar de sacrifício e entrar dentro da tenda da congregação, na primeira parte da tenda da congregação, chamada Santo Lugar, a outra é o Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, mas antes de entrar na Arca da Aliança, na frente do Santíssimo, tinha um altar pequeno, onde eram colocadas brasas e eram colocadas ervas, eram colocadas essas brasas, na verdade, os carvões, e os sacerdotes, com o fogo que trazia do altar de sacrifício, colocava fogo nas brasas, colocava ervas aromáticas e saía uma fumaça cheirosa que simbolizava nossas orações. Então, eles deveriam ter tirado o fogo do altar do sacrifício, mas parece que por negligência deles, o fogo do altar do sacrifício tinha se apagado. Então, possivelmente embriagados, porque depois desse evento a Bíblia proíbe os sacerdotes tomar qualquer bebida forte. Então, possivelmente embriagados, foram até ao fogo das tendas, talvez da mãe deles, que tinha feito fogo para fazer a refeição, que eram acendidos para fazer comida, que era fora do tabernáculo. Então, os 2, Nadab e Abiú, tomaram um tição, pegando fogo, para acender as brasas do altar de incenso, que representavam as orações dos crentes. Foi uma escolha pequena, simples e aparentemente inofensiva. Mostra como o crente pode manipular a Bíblia para fazer o que ele quer e não o que Deus está mandando. Eles pensaram. Deus pediu para acender o altar de incenso. Fogo é fogo. Disse que o fogo deveria ser do altar do sacrifício. Mas o altar do sacrifício está apagado por negligência deles. Então vamos usar o fogo que está por perto. Isso aqui é o pragmatismo. Vamos fazer o que é mais fácil, o que é mais conveniente. O efeito desse simples ato de desobediência, como o bater das asas de uma borboleta, desencadeou uma catástrofe na vida deles e das suas famílias. O fogo que saiu do altar queimou completamente a eles. Vieram 2 torrões. Tomemos, portanto, cuidado com nossas pequenas licenças para desobedecer a Deus. Pequenas desobediências a Deus já causaram grandes tragédias. Deus não está interessado em cultos falsamente avivados e adoradores que oferecem fogo estranho, enquanto abrigam desobediência no coração. Deus é claro que para ele o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade, com coração contrito e obediente. Deus diz que o coração contrito, aquele coração silencioso perante Deus, que confessa seu pecado, sem exaltação, diz que Deus não rejeitará, como rejeitou Nadab e Abiú. O grande engano dos crentes hoje é achar que Deus se impressiona com esse falso avivamento dos dons carismáticos. Foi Cristo que disse que no juízo final, ou dos condenados ao inferno, lá nesse culto, lá nesse julgamento dos condenados ao inferno, vai ter uma grande multidão que vai deixar o mundo impressionado. E Cristo descreve essa multidão lá e ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, ou seja, eu nunca tive nada com vocês. Aqueles cultos carismáticos que vocês faziam é igual o fogo de Nadab e Abiú. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está em Mateus 7, 22 a 23. O texto é muito claro. Um crente, um pastor em uma igreja realmente avivados ou reavivados, isso não tem nada a ver com dons carismáticos. Tem a ver com temor a Deus, fidelidade no pouco e fidelidade no muito, especialmente no pouco. Cristo diz que quem não é fiel no pouco também não é no muito. O crente que acha normal praticar pequenas desobediências, que abrem brecha para Satanás destruir suas vidas, são esses que vão passar pelo efeito borboleta catastrófico. Um crente calado, quieto, temente a Deus, mas que obedece aquilo que Deus lhe ensinou, a sua palavra, esse é o crente avivado. Eu lembro de um hino que era mais ou menos assim. Ajoelhado para alcançar o céu, calado para ouvir Jesus falar, humilde para exaltado ser, sincero em cada gesto, em cada olhar. É assim, o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde e sincero. Então, o mundo está cheio de crentes arrotando conhecimento teológico, exibindo dons carismáticos espetaculares, mas a vida é cheia de pequenas podridões. É cheia de aparentes pequenos bichos imundos. Ele acha que o bicho imundo que está dentro dele é pequeno, parece coisa pouca, tais como inveja, cobiça, raiva, ressentimento, espírito vingativo, ansiedade pelos bens, vaidades e glórias do mundo, etc. Cuidado, irmãos. Tenha eu cuidado com o efeito borboleta. Já diz a Bíblia que são as pequenas raposinhas que destroem toda a vinha. São as pequenas vaidades, as pequeninas licenças para pecar que têm destruído vidas, casamentos e igrejas. Cristo chamou os crentes de luz do mundo. Com isso, dizemos que o mundo é completo. Ele estava dizendo que o mundo é completamente trevoso. João disse que o crente que anda nas trevas mente quando diz que é crente. Não é crente, não. Nosso desafio é ser luz. Vamos ser luz. E a luz não é barulhenta. A luz é silenciosa, mas cumpre o seu papel de vencer as trevas. Não dá para o crente ser luz e trevas ao mesmo tempo. Não dá para o crente andar no caminho de Cristo e no caminho do mundo. Quando as trevas começam a entrar em uma sala, a luz começa a sair. À medida em que as trevas vão avançando, vão empurrando a luz para fora. Muitos crentes já tiveram a luz de Deus afastada da sua vida. Estão como Nadab e Abiú, acendem um facho de fogo estranho através de muitas expressões de louvores carismáticos, muitos aleluias, muitos glórias, muitos pulos, muitas línguas, muitas declarações de vitória e confissões positivas de prosperidade. Mas é tudo fogo estranho. Não dá para confundir a luz do fogo de Deus com o fogo estranho do emocionalismo e da carnalidade religiosa, e são confundidos com o avivamento espiritual. Somos luz. Não deixemos as trevas apagarem a nossa luz. Não nos enganemos com o fogo estranho da adoração moderna. Vamos ser luz. Vamos ser humildes, sinceros. Falar na hora certa, ser calado na hora certa. Vamos adorar Deus com o nosso temor. Louvado seja Deus. Bom dia, IVB, Pastor Zé Laerto, 19 de novembro de 2024. Bom dia, toda a glória seja dada ao nosso Deus.